quatro razões pelo desprovimento, em síntese, é o relatório. Então, concedo a palavra ao doutor Aguinaldo Felipe para que desenvolva sua sustentação. Boa tarde, excelências. Cumprimento do presidente, doutor desembargador Dr. Olorf, desembargadora doutora Maria das Graças, desembargador Dr. Carlos Roberto, doutora Amélia, o eminente relator Dr. Roberto Horácio, enfim, cumprimento vossas excelências, os advogados aqui presentes, serventuários de justiça. Uma ótima tarde a todos. Ilustríssimos julgadores, esse caso presente, eu quero chamar a atenção a um ponto muito específico em relação principalmente ao princípio da legalidade que rege a administração pública. O eminente relator do processo trouxe um brilhante relatório, né, de forma bem pontual, bem específica, e eu quero trazer trechos da decisão liminar que foi concedida pelo juiz de primeiro grau, doutora Zilmene, em alguns pontos bem específicos em relação à desigualdade de gênero que houve aqui nesse concurso sem previsão legal. Em que pese o eminente relator trouxe trechos argumentativos da Procuradoria-Geral do Estado em relação à questão de proporcionalidade sobre detentos, né, ali dentro do sistema penitenciário, do sexo masculino e feminino, envolvendo aí a maioria. Excelências, o concurso público do Departamento Penitenciário Nacional não faz essa distinção entre sexo masculino e feminino em relação a vagas. Existem vários entendimentos, inclusive eu trago uma decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, de um processo similar a este, proferido pelo Dr. desembargador Jairo Ferreira Júnior. Vou até citar um trecho bem específico, bem pontual aqui da decisão de outra Câmara, mas que deixa de forma bem clara o seguinte, excelência: é ilegal separação por gênero, ausência de lei com fundamentação em critérios objetivos. Na decisão, inclusive, ele citou: a jurisprudência dos tribunais superiores é sólida no sentido de que a possibilidade de definição do limite máximo e mínimo de sexo para o ingresso em serviço público está vinculada às peculiaridades da atividade, precedente disposição normativa, com imposição das restrições mediante apuração de dados objetivos. O que eu peço venha a Vossa Excelência, em que pese o desembargador Dr. Horácio trouxe aqui dizendo que o edital não foi impugnado oportunamente no momento que ele é publicado, o candidato ele tem um direito, existem várias jurisprudências, inclusive dessa corte, onde o candidato ele pode sim impugnar no momento que o item do edital está gerando a lesão ao direito da pessoa, e não no momento ali só da abertura, senão não poderia questionar nenhum item do edital depois que o candidato é eliminado posteriormente. E Vossas Excelências já julgam diversos casos onde é impugnado as decisões, reprovações de candidatos a concursos públicos. Eles são ações que ocorrem a partir do momento que a pessoa é reprovada no concurso público e ela sente ali que houve uma lesão ao direito dela. E no caso presente, Excelência, as candidatas, aqui trata-se de uma só candidata, mas a nota que ela tirou, ela ficaria bem à frente de vários candidatos do sexo masculino que foi aprovado no concurso. Então nós estamos diante de uma situação onde há um tratamento desigual para homem e um tratamento desigual para mulher. O próprio Supremo Tribunal Federal entende que é possível sim a gente relativizar essa questão da igualdade, principalmente em relação à questão da igualdade aristotélica, né, que é tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, na medida em que se desigualam. Porém, o próprio STF, a gente fez um estudo muito aprofundado nesse caso específico desse concurso. A legislação que criou as vagas para o concurso da Procuradoria, para o concurso do agente de segurança prisional do Estado de Goiás, na lei que rege o cargo, na lei que cria os cargos, não tem essa separação, não tem essa previsão. Em que pese a administração pública tenha discricionariedade, de acordo com a oportunidade e conveniência, ela tem a discricionariedade, nesse caso específico ela está vinculada à lei. Então não se trata de discricionariedade administrativa. Para que haja uma separação de vagas para homens e para mulheres, tem que haver uma previsão legal, até para que justifique um tratamento desigual. Para nós formalizarmos legalmente um tratamento desigual, por exemplo, na realização do TAF, teste de aptidão física, o homem faz ali 2.400 metros, a mulher exige 2.000 metros. E aí só que tem a previsão na lei desse tratamento distinto. Logo, tal distinção
tem amparo na lei, portanto legal. Nesse caso específico, a distinção das vagas não tem a previsão na lei. Se não tem a previsão na lei, inclusive o eminente presidente da sessão, Dr. desembargador Orloff, ele fez um julgamento um pouco antes de nós irmos para o almoço, falando de um caso aí de engenheiro, inclusive com um brilhante voto ali do mandado de segurança, onde ele trouxe de forma bem lúcida a respeito que o edital por si só, ele não pode criar uma nova obrigação. O edital por si só, ele não pode criar, ali ele tem que ter um amparo legal. Ora, como que a administração pública, nesse caso específico, ela faz uma modificação, vamos pensar do ponto de vista do reflexo jurídico desse ato administrativo, de tamanha relevância, que eu defini a quantidade de vagas por sexo, eu defini a quantidade de vagas por gênero, um edital fazendo isso. E peço, inclusive, Excelência, para trazer uma questão interessante, a Procuradoria-Geral do Estado, ela trouxe no processo um despacho. Nesse despacho que ela trouxe, ela traz a justificativa, inclusive trazida aqui pelo eminente relator. É um despacho da Procuradoria Judicial, né, da própria PGE, onde ela explica a respeito dessa questão de 95% da população carcerária e tudo mais. Porém, Excelências, os entendimentos da Corte Superior, ela vem no sentido que fazer distinção entre homem e mulher é legal, é constitucional desde que haja previsão na lei e desde que haja justificativa para poder fazer essa diferenciação. Se Vossas Excelências observarem no edital do concurso, não tem nenhum item justificando. A Procuradoria-Geral do Estado, ela juntou essa justificativa. Vossas Excelências podem até observar que esse despacho que foi juntado pela Procuradoria Judicial, ele é um despacho datado de 9 de julho de 2020. E esse parecer da Procuradoria em relação à explicação, traz aqui dados da explicação. Primeiro, ela traz uma explicação lógica, ela traz uma explicação do bom senso, e a gente entende essa questão do bom senso. A maioria da população carcerária é masculina, então a gente tem que deixar a maioria para o masculino. Porém, a administração pública, ela tem que agir de acordo com a lei, e não simplesmente com bom senso, não simplesmente com questões abstratas, senão a gente fica à margem de arbitrariedades. E as candidatas, por exemplo, do sexo feminino, como é que determinou para essa regional 3 vagas? Por que não poderia ser 5, 10? Por que foi 3? Onde que está fundamentado nisso? Ok, tem uma fundamentação, tem aprovação na lei para poder fazer essa distinção? Nós estamos lidando aqui com uma situação onde uma candidata tira uma excelente nota, demonstrando aptidão, capacidade, e você tem um candidato masculino que tirou uma nota bem inferior, e a candidata que tirou uma nota excelente, e aí pelo fato dela ser mulher, ela não pode ingressar ser considerada aprovada, sendo que a nota dela foi muito superior. Onde está o princípio aí da impessoalidade? A administração pública, de forma institucional, está fazendo um tratamento aí distinto em relação a gênero. Ou seja, está ali diante de uma inconstitucionalidade e ilegalidade. E, Excelência, para não delongar aqui o tempo da sustentação oral, eu quero trazer só um trecho bem específico da própria autora dessa ação. Ela é vigilante penitenciário temporário nesse mesmo lugar. E é interessante, Excelência, que em que pese haja a argumentação de que a maioria dos detentos são sexo masculino, então a gente precisa a maioria do sexo masculino. Na legislação federal que fala sobre sistema penitenciário, não tem a previsão nessa legislação de que as pessoas do sexo feminino, elas não são vedadas de prestar serviço nas alas masculinas. Porém, em relação às alas femininas, aí os agentes penitenciários masculinos não podem prestar serviço. E é interessante que, inclusive, ela como vigilante penitenciário temporário, ao exercer as funções, inclusive, de agente de segurança prisional ali no exercício, ela, dentro das atividades, trouxe no próprio processo uma declaração que foi juntada no processo, declaração de frequência, né? E mostrando aqui a respeito do rodízio, dela prestando serviço, ela como vigilante penitenciário temporário do sexo feminino, casa de prisão provisória, centro de triagem, centro de inserção social, colônia agroindustrial, penitenciário Odenir Guimarães, a POG. Então, e inclusive, Excelência, ela trouxe aqui um relato que no dia 16/9 de 2020, ela tirou um plantão no centro de triagem e ela foi designada, olha só, ela foi designada
tirei o plantão na central de triagem, a unidade de toda a população carcerária é masculina no centro de triagem, não havendo nenhuma presa, nenhuma mulher do sexo feminino na condição de detenta. E quando ela exerceu esse plantão, e é normal as mulheres exercendo o plantão dentro de situações lidando com homens detentos do sexo masculino. E os procedimentos a serem feitos são os mesmos do agente de segurança prisional, os procedimentos em relação ao vigilante penitenciário temporário. Como, por exemplo, os procedimentos a serem feitos na unidade pelos servidores do sexo feminino são os mesmos que os servidores masculinos fazem. Inclusive guarita, rondas noturnas, com os mesmos horários, dentre outros, sendo que todos esses procedimentos constam no livro de ocorrência da unidade prisional citada. Vale ressaltar também que a própria diretora interina dessa unidade é uma servidora do sexo feminino. Então, excelência, percebe-se, portanto, que até mesmo as servidoras do sexo feminino, elas prestam serviços em situações envolvendo ali pessoas do sexo masculino. Então, não há que se falar dizendo que a servidora do sexo feminino só pode atuar ali no âmbito das alas femininas. Não, elas podem prestar serviço tanto nas alas femininas quanto nas alas masculinas. O diferente, o contrário não pode ocorrer por uma questão aí constitucional decidida que os agentes penitenciários masculinos, principalmente ali de revista, então assim, as mulheres prestam serviço para as alas das mulheres e os homens não podem prestar serviço lá. Então, excelência, nesse caso específico, percebe-se que do ponto de vista prático, o servidor público feminino, a pessoa do sexo feminino, ela pode sim exercer a função tanto na ala masculina quanto na ala feminina. Então não há que se falar que tem que ser só homem. Nesse caso específico, ficou claro que há uma ilegalidade da administração pública, porque não tem previsão na própria lei que rege o cargo. Se tivesse previsão, ok, haveria não só uma previsão legal, mas uma justificativa. Agora, nesse caso aqui, não tem previsão legal. Como é que pode haver uma exigência, uma separação de vagas, sendo que não há aí a previsão legal? E para encerrar, excelência, eu trago apenas o trecho da própria liminar que a doutora Zilmene trouxe, que inclusive está no relatório aí na página 2, que é um trecho bem pontual, que a doutora Zilmene, no primeiro grau, ela até colocou: como se diz, tais discriminações de gênero ou outra natureza, como de sexo, deve atender aos seguintes requisitos. Aí ela trouxe, devem ser autorizados por lei, devem ter fundamentação adequada e razoável no sentido de apontar a motivação da distinção, assim como fazer despontar a legitimidade da finalidade objetivada pela administração. Ora, no edital não tem a motivação se deu só durante o processo judicial que a Procuradoria trouxe aí a justificativa. Então não tem a justificativa no edital. Logo, se não tem uma justificativa dessa distinção, estamos diante de uma ilegalidade. E se não tem autorização por lei para essa distinção de vaga, nós estamos diante de uma ilegalidade. E se for considerado ilegal esse procedimento, a nota que a autora conseguiu, ela consegue sim prosseguir nas demais etapas. E aqui não está se pedindo nomeação em posse nesse momento. O que se pede aqui é que seja mantida a decisão liminar que fala sobre o prosseguimento nas demais etapas do concurso e seja apenas assegurado ali a reserva da vaga, que somente depois do trânsito em julgado de sentença que vai ser reconhecido aí o direito à nomeação do candidato. Então, excelência, o que se pede é que seja desprovido o agravo de instrumento, porque a gente está na posição de agravada, foi o Estado de Goiás que interpôs o agravo de instrumento contra a liminar, e que seja mantida a liminar de primeiro grau, que reconheceu o direito dela, ainda não da nomeação, mas só dela continuar nas demais etapas do concurso e permanecer aí com a reserva da vaga para, depois de transitar em julgado, ela oportunamente ser nomeada para o cargo. Muito obrigado.